As estatísticas são algo interessante e, em grande parte, influenciam muito na carreira de um atleta da NBA. Basicamente, é possível usar qualquer número e a TV americana adora fazer isso. Algo do tipo, ele se tornou o primeiro jogador da história a marcar 20 pontos arremessando com a mão esquerda em uma terça-feira com lua cheia. Não duvide, eles aparecem com cada estatística que às vezes é melhor ignorar, para ser honesto. Porém, existem algumas que são bem interessantes e hoje eu vou compartilhar umas com vocês para fazer um vídeo um pouco diferente e trazer algo novo para o canal. James Harden é um incrível atleta, ganhador do prêmio de MVP, que vem carregando o time do Houston Rockets com incríveis performances, mas como qualquer estrela, seu jogo também é extremamente criticado, seja pelas andadas que ele dá com a bola ou a sua falta de defesa, mas talvez a principal de todas seja a proteção que ele parece ter dos árbitros, que parecem marcar mais faltas para ele do que qualquer outro jogador, e não vou mentir, essa última aí não é nenhum exagero. Se ele achou alguma maneira de manipular o jogo para conseguir mais faltas ou não, isso eu não sei, mas os números em si não mentem. Na temporada de 2019, o top 5 dos jogadores que mais tiveram lances livres foi Paul George, Blake Griffin, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo e James Harden. Quer ver a diferença entre eles? É isso mesmo, Harden teve quase 200 lances livres a mais que o segundo lugar Giannis. Agora, para ver como os números são fáceis de tirar do contexto, mostrando apenas essa imagem, você acharia que Harden tem um número ridículo em comparação com os outros, mas expandindo isso, você percebe que ele não está tão sozinho assim. Comparando as tentativas por jogo, Harden tem 11, enquanto o segundo lugar Embiid tem 10. A única diferença aqui é que James jogou 14 jogos a mais que o segundo lugar. Se colocássemos o mesmo número de jogos para os dois, a diferença cai consideravelmente. Mesmo assim, dizer que Harden vai um pouco demais para a linha de lance livre não é nem exagero. Desde que ele chegou em Houston e tornou-se o titular, ele não liderou a NBA em tentativas de arremessos livres apenas uma vez em 7 temporadas. Na verdade, ele converteu mais lances livres do que cestas em toda a sua carreira. Para acabar esse segmento de Harden, em um período de apenas 4 jogos, Harden converteu o mesmo número de lances livres do que Lonzo Ball em toda a sua carreira. Que loucura! John Stockton é considerado como um dos melhores armadores de todos os tempos, talvez o melhor se considerar um armador no mais puro do sentido. Ele e Karl Malone montavam uma dupla ideal, com Stockton ajudando Malone a ser um dos melhores pontuadores, enquanto Malone ajudava Stockton a ser um dos melhores armadores. Quer saber o quão longe John está do segundo lugar na questão de assistências? Se ele tivesse parado de jogar 6 anos antes do momento em que ele realmente parou, ele ainda ficaria 79 assistências à frente de Jason Kidd. Quer ver a diferença entre os dois atualmente? Acho que esse recorde não vai a nenhum lugar por um bom tempo. Não é nenhuma surpresa que LeBron James é um dos melhores da história. Mesmo que ele não acabe como o melhor, provavelmente ele vai acabar com os melhores números totais entre todos, ainda mais se falarmos dos playoffs. Eu peguei as principais estatísticas totais referente à pós-temporada e fora o total de rebotes e tocos, LeBron James está no top 5 de todas elas, liderando uma grande porcentagem e considerando a maneira como o Lakers vem jogando nessa temporada, se tudo der certo, ele vai aumentar ainda mais esses números ao final dessa temporada. Agora, existe um número nos playoffs que ninguém nunca vai alcançar, e esse recorde pertence a Bill Russell, e não estou falando de seus 11 títulos, embora que provavelmente ninguém vai passar dele também, mas o que realmente é impossível de ser quebrado é a quantidade de jogos que Russell teve para ganhar esses 11 títulos. Em suas 13 temporadas, Bill jogou em apenas 165 jogos na pós-temporada. Isso quer dizer que ele ganhou em média um título a cada 15 jogos de playoffs. Isso é o resultado do número baixo de times na época que resultou em menos rounds nos playoffs. Esse número é impossível de ser batido, porque mesmo que um time acabe invicto, ele ainda terá que jogar 16 vezes para ser campeão. Se um atleta conseguir magicamente alcançar esse número de 11 títulos e mais magicamente ainda não perder nenhum jogo em toda a sua carreira, ele terá que jogar 176 vezes, 11 a mais do que Russell.
Michael Jordan é considerado por muitos como o melhor de todos os tempos e ele consegue bancar isso com números ridículos e constantes vitórias nas finais. E obviamente, você espera que o melhor jogador da história também seja pago de acordo com isso. E em 1998, é possível afirmar que isso realmente aconteceu. Pegando os 10 jogadores mais bem pagos daquela temporada, você vai perceber um padrão se formando, onde apenas 2 desses atletas não eram pivôs. A maioria são lendas hoje, outros você diz que tinham um salário bem generoso considerando seu jogo. Patrick Ewing era o segundo mais bem pago, recebendo 20 milhões, 6 a mais que o terceiro lugar, Horace Grant. Agora, quanto que Jordan recebeu nessa brincadeira? É, isso mesmo, 33 milhões de dólares por uma temporada. Sabe quanto que era o cap na época? 26 milhões. Michael recebeu nessa temporada 22% a mais que um time supostamente tinha para montar toda a sua equipe. Ajustando seu salário conforme a inflação, Jordan receberia quase 52 milhões hoje em dia, 12 milhões a mais que o atleta mais bem pago dessa temporada, Stephen Curry. Honestamente, hoje em dia, um triplo-duplo não é algo mais tão impressionante e o culpado disso é Russell Westbrook. Mas acredite, esse feito, por mais simples que pareça agora, ainda é algo extremamente difícil de se conseguir. Se considerarmos o top 10 em total de triplos-duplos na carreira, apenas 3 jogadores ativos aparecem nessa lista: James Harden, LeBron James e Russell Westbrook. Se somar o total de triplos-duplos de LeBron e Harden, vamos ter 128. Westbrook sozinho tem 144. Se ele vai conseguir quebrar o recorde de Oscar Robertson ou não, eu realmente não sei. Depende de quanto atletismo ele vai perder nos próximos anos e da maneira que ele vai jogar. De qualquer forma, sempre se lembre de uma coisa. Uma das maiores defesas para colocar Oscar Robertson como um dos melhores de todos os tempos era a sua temporada com médias de triplos duplos. Westbrook já fez isso por 3 temporadas seguidas. Eu espero que vocês tenham gostado de dar uma olhada em alguns números e sempre lembre-se que eles não são tudo, mas também ajudam a olhar o jogo de outra perspectiva. Obrigado e até a próxima.